Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo comum. Hoje, sábado, dia 20 de junho de 2026, último dia da 11ª semana do tempo comum, ano litúrgico da Santa Amada Igreja Católica, ano A. Leitura do segundo livro de Crônicas, capítulo 24, versículos 17 a 25. Depois da morte de Joada, os chefes de Judá vieram prostrar-se diante do rei Joás, que, atraído por suas lisonjas, se deixou levar por eles. Os chefes de Judá abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus pais, e prestaram culto a troncos sagrados e às imagens esculpidas, atraindo a ira divina sobre Judá e Jerusalém. Por causa deste crime, o Senhor mandou-lhes profetas para que se convertessem a ele. Depois, porém, mais que estes protestassem, não lhe queriam dar ouvidos. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joada, e ele apresentou-se ao povo e disse: Assim fala Deus, porque transgredistes os preceitos do Senhor, isso não vos será de nenhum proveito, porque abandonastes o Senhor, ele também vos abandonará. Eles, porém, conspiraram contra Zacarias e mataram-no a pedradas por ordem do rei, no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou do bem de Joada, pai do profeta, que lhe tinha feito, e matou o seu filho, Zacarias. Ao morrer, disse: Que o Senhor veja e faça justiça. A cabo de 1 ano, o exército sírio marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, massacrou os chefes do povo e enviou toda a pressa da guerra ao rei de Damasco. Na verdade, o exército da Síria veio com pouco número, mas o Senhor entregou nas mãos deles o exército enorme, porque Judá tinha abandonado o Senhor, o Deus dos seus pais. Assim os sírios fizeram justiça contra Joás, quando eles se retiraram, deixando-o gravemente ferido. Seus homens conspiraram contra ele para vingar o filho de Zacarias, Joada, e mataram em seu leito. Ele morreu e foi sepultado na sepultura de Davi, mas não o sepultaram dos reis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 88, versículos 4 a 5, versículos 29 a 30, versículos 31 a 32, versículos de 33 a 34. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu firmei uma aliança com o meu servo, o meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, o meu servidor. Para sempre no teu trono firmarei a tua linhagem. De geração em geração garantirei o teu reinado. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Com ele firmarei a minha aliança indissolúvel. Pelos séculos sem fim, conservarei a sua descendência e o seu trono tanto tempo quanto os céus há de durar. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Se seus filhos
porventura abandonarem a minha lei e deixarem de andar pelos caminhos da aliança, se pecado violar as minhas justas prescrições, e se não obedecerem os meus santos mandamentos, guardarei eternamente para ele a minha graça. Eu então castigarei os seus crimes com a vara, com açoites, flagelos, punirei as suas culpas, mas não hei de retirar-lhes a minha graça, o meu favor, e nem hei de renegar o juramento que lhes fiz. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Guardarei eternamente para ele a minha graça. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, Senhor nosso, embora sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante a sua pobreza. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus. Capítulo 6, versículos 24 a 34. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará outro, ou servirá fiel a um e desprezará o outro. Vós não os podereis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou de beber, e nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam e não colhem, e nem ajuntam e em armazéns. No entanto, o vosso Pai que estás no céu alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Que de vos pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso, e porque ficareis preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e nem fijam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo o que vamos comer e o que vamos beber, como vamos nos vestir. Os pagãos, os que procuram essas coisas, o vosso Pai, que estás no céu, sabe que precisais de tudo isto. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá as suas preocupações. Para cada dia basta a seus próprios problemas. Palavra do Senhor, da salvação. Glória a vós, Senhor.